Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batem palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus, ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. A igreja é missionária não por uma questão de marketing, para aumentar o número de fiéis. Ainda que absurdamente ninguém se convertesse com a pregação do Evangelho, valeria a pena anunciá-lo do alto dos telhados, porque com isso estaríamos amando a Cristo. Na primeira leitura, vemos que Jesus é o Deus que se elevou ao céu por entre aclamações e admiração dos seus seguidores. Ele é o poderoso, é o vencedor da morte, o Rei de todas as nações. Jesus subiu ao toque da trombeta, como diz o salmista, e voltará a nós atendendo às preces do nosso coração que clama: Vem, Senhor Jesus. Ele é o grande Rei de toda a terra, e a Ele rendemos adoração e louvor. Antes, porém, de elevar-se ao céu pelo seu próprio poder, Jesus revelou ao mundo o porquê de sua vinda, da sua entrega à cruz, da sua ressurreição, quando disse: Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. A promessa do Pai é o Espírito Santo que vem para fazer uma verdadeira metamorfose em nós. Assim como subiu aos céus assentando-se à direita do Pai, Jesus virá um dia glorioso para julgar a nossa transformação em vista do Espírito Santo que recebemos no nosso batismo. Jerusalém é o lugar onde nos reunimos em nome de Jesus para receber o dom do Espírito Santo, que nos faz sermos testemunhas de sua salvação por onde andarmos, nas nossas ações, com as nossas palavras, enfim, com a nossa vida. Jerusalém é a nossa família, é a nossa comunidade, é a igreja que nos reúne e nos congrega para a vivência do amor. Quando nos reunimos em nome de Jesus, o Espírito Santo se manifesta e nos esclarece todas as dúvidas. Assim sendo, é o Espírito que nos dá forças e direcionamento para uma vida plena de conformidade com a vontade do Pai. Às vezes nós ficamos esperando do céu algum direcionamento para começar a nossa missão e esquecemos de que Jesus já nos convidou a colocar nossas mãos à obra. A igreja é missionária, não por uma questão de marketing, para aumentar o número de fiéis. Ainda que absurdamente ninguém se convertesse com a pregação do Evangelho, valeria a pena anunciá-lo do alto dos telhados, porque com isso estaríamos amando a Cristo. O amor que está dentro de nós pelo estado de graça deve passar de força do alto às atitudes. E isto só é possível com o auxílio divino. Por isso os apóstolos obedecem e permanecem com Maria, mãe do Senhor, para implorar a Deus o grande dom do Espírito Santo. Se somos membros do corpo e se Cristo é a cabeça, estamos todos reunidos num só coração, nos comportando como cidadãos do céu. Na segunda leitura, São Paulo roga ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder, que nos dê um espírito de sabedoria que nos faça conhecer verdadeiramente o que Ele tem preparado para a nossa felicidade. Precisamos ter o coração aberto à luz de Cristo, a fim de que saibamos qual a esperança a que fomos chamados e que nos apossemos da riqueza da glória, que é a herança que recebemos juntamente com todos os santos do céu.
A esperança da nossa vida está no chamado à salvação, herança que recebemos do Pai por meio de Jesus. É a glória do céu junto dos santos. O poder de Jesus nos ressuscitará porque Ele mesmo foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai e está entronizado nos céus, sentado à sua direita. Ao elevar-se ao céu, sentando à direita do Pai, acima de toda autoridade, de todo poder, de toda potência e soberania, o Pai pôs tudo aos pés de Jesus e fez com que nós também estivéssemos juntos com Ele, porque se somos membros do mesmo corpo e se Cristo é a nossa cabeça, estamos todos reunidos num só coração. Que o Senhor nos conceda o espírito de sabedoria, para que desde já nos comportemos como cidadãos do céu. Eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhares de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo exorta os cristãos a uma vida digna da sua vocação, formando um só corpo em Cristo Jesus. O apóstolo dos gentios instiga todos a viverem segundo a vocação dada por Deus. Tal vivência baseia-se na capacidade de compreender por amor a fraqueza do próximo, em guardar a unidade, em promover a paz e conservar a esperança. A condição de prisioneiro dava-lhe maior autoridade para fazer uma tal exigência. A harmonia e a paz são indispensáveis para viver em unidade. A igreja é um só corpo, animado por um só Espírito e por uma só esperança na salvação eterna a que a fé em Cristo nos convida. Um só é o Senhor, Jesus, que derrubou o muro da separação e da inimizade e deu a todos a fé e o batismo como meios de salvação. Acima de tudo está a única paternidade divina, há um só Deus e Pai de todos. Todos nós, que desejamos seguir Jesus, temos de possuir como características principais da nossa vocação as virtudes da humildade, mansidão, paciência e amor, com o intuito de formar a unidade no vínculo da paz. A paz que reina no nosso coração é o sinal que o Espírito Santo nos concede para revelar se entre nós está havendo unidade. Fomos consagradas a um só Senhor e recebemos um só batismo. Por isso somos chamados por um só Deus e Pai a uma só esperança. Vivemos na mesma fé, fazemos parte do mesmo corpo. Neste corpo, nós somos muitos membros e em nós a graça de Deus age de acordo com a capacidade que Cristo, a cabeça do corpo, dá a cada um. O Espírito Santo é quem age e faz. Cada um de nós recebeu a graça na medida certa. Por isso Cristo instituiu a uns apóstolos, a outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, de acordo com o desígnio de santidade que o Pai nos chamou. Todos nós temos ministérios diferentes, porém, um só Espírito é quem nos torna capazes de cumprir bem a nossa missão, nos levando a agir com toda a humildade e mansidão, suportando-nos uns aos outros com paciência e no amor. Pelo Espírito Santo, nós somos como uma orquestra regida com perfeição por um maestro que conhece todos os acordes do nosso coração. E por isso, nós, unidos, executamos para o mundo ouvir a sinfonia da paz que vem do amor de Deus. É através de nós que Jesus quer continuar a revelar a boa nova do amor de Deus. Através da igreja e da comunidade de fé, Jesus continua a sua missão. Celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor, recordando a verdade de fé segundo a qual nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 40 dias depois de ressuscitar, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai.
Esse acontecimento, além de confirmar a natureza divina de Cristo, também nos mostra que por meio dele a humanidade foi elevada à glória divina e a um estado de profunda união com Deus. Com sua morte na cruz, Jesus conquistou para nós a salvação, a qual precisamos aderir efetivamente através de nossas ações. Por isso, Jesus ordena aos apóstolos que socorram e assistam a humanidade na busca pela salvação. Nosso Senhor inaugura assim o tempo da Igreja, a qual, perdurando ao longo dos séculos até a sua vinda gloriosa para julgar os vivos e os mortos, tem a missão de assistir a humanidade nesta peregrinação terrena, administrando-lhes os sacramentos e ensinando-lhes aquilo que Cristo sempre ensinou. A tarefa que os discípulos são chamados a fazer vai atingir não só os homens, mas toda criatura. Antes de tudo, nos chama a atenção a coerência apresentada pelo evangelista quando afirma a relação intrínseca que existe entre o anúncio da palavra e a confirmação dessa palavra por meio dos sinais que a acompanham. Evidentemente que não é o sinal em si que garante a autenticidade do anúncio, mas a fé como adesão à pessoa de Jesus e ao seu evangelho. Esta fé que é manifestada no batismo como dom de salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Os sinais não têm sentido se não acompanharem a palavra, pois dependem da evangelização e não o contrário. O anúncio da evangelização é essencialmente transmissão da fé pela palavra, que por sua vez não é simples proclamação verbal, mas uma experiência de encontro com o Senhor que chama a conversão. Eis o verdadeiro sinal de uma evangelização eficaz, a conversão de almas. Mas acerca dos sinais, nós podemos refletir o seguinte: expulsar os demônios é combater o poder do mal que estraga a vida de muitas pessoas. A bebida, a droga, os preconceitos, a violência e tantos outros males que hoje atacam a vida humana. Eu não estou dizendo que não existem demônios. Eu não estou dizendo que não faça parte da evangelização combater o mal espiritual. Esses seres que tentam e fazem mal aos homens. Eu não estou dizendo isso. Mas também estou dizendo que é preciso combater outras realidades que são tão perigosas quanto os demônios e que às vezes passam despercebidas. Falar em línguas novas é começar a comunicar-se com os outros de maneira nova. É falarmos a mesma linguagem, a linguagem do amor. Muitos ficam preocupados apenas com aquele linguajar estranho das igrejas pentecostais e até presente na Igreja Católica por meio da renovação carismática. Não estou dizendo que não creio nisso. Não estou dizendo que isso não seja importante. Mas eu estou dizendo mais uma vez que existe um aspecto muito mais profundo e que nós não podemos desviar a nossa atenção. E isso nos leva a um outro ponto: vencer o veneno. O que nos leva a meditar que há muita coisa que envenena a convivência, como por exemplo a fofoca, que estraga o relacionamento entre as pessoas. Quem vive na presença de Deus dá a volta por cima e consegue não ser molestado por este terrível veneno. Nem no sentido de quando alguém fofoca de você e nem você fofocará de ninguém. A fofoca que alguém fizer de você não vai fazer mal nenhum a você. E você não vai se permitir envenenar-se também com a fofoca de outra pessoa, acerca de outra pessoa. Curar os doentes nos leva a reconhecer que em todo lugar onde aparece uma consciência mais clara e mais viva da presença de Deus,
Aparece também um cuidado especial para com as pessoas excluídas e marginalizadas, sobretudo com os doentes. Aquilo que mais favorece a cura é a pessoa sentir-se acolhida e amada. Recordemos a forma como Jesus curou a sogra de Pedro, lhe estendendo a mão e colocando-a de pé. Meus irmãos, através da igreja e da comunidade de fé, Jesus continua a sua missão. É através de nós que ele quer continuar a revelar a boa nova do amor de Deus aos pobres e sofredores. Até hoje, a ressurreição acontece. E isso é uma maravilha. Deus precisa de nós. Ou melhor, ele quer precisar de nós, porque precisar mesmo ele não precisa. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, eis a nossa missão como cristãos, como católicos, como igreja. Precisamos assumi-la com todo o ímpeto, com toda a vontade, com todo o desejo de obedecer fielmente ao Senhor nosso Deus. E Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Nós possamos continuar a anunciar a boa nova da salvação. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.